Olá pessoal, tudo bem? Finalmente estamos com 64 inscritos. Graças a vocês curtam, comentem e compartilham. Agora minha meta são 70 inscritos. E antes de iniciar o vídeo, queria indicar 3 canais. O canal do Zé de Nerd, né? Do Luiz Carlos, que é um Zé de Nerd Book, que é um canal que ele fala temas aprofundados sobre livros, indicação de livros, vale compra. O canal do César lá do Vem Fazer História, né? Outro canal muito bom sobre história lá, temas aprofundados do mesmo assunto que eu trato aqui nos meus vídeos. E o canal do Livro Dorre, né? Do Rafael Silva. Excelente canal aí, ele tá fazendo o canal do Rafael Silva, que ele tá fazendo sobre agora lives, né, sobre os imperadores da Roma Antiga, né, Trajano, Adriano lá, ele tá fazendo. Então, vou indicar esses 3, o Livro Dorre, Zé de Nerd Book e o canal aí do Vem Fazer História, né. Vou indicar depois, vou deixar o link na descrição desses canais. Então, vou fazer um vídeo especial dos 60 inscritos. O tema escolhido para os meus inscritos é Mesopotâmia. Então, vamos lá. Antes de começar o vídeo, né, eu vou contar que antes do surgimento da Mesopotâmia, antes do surgimento da Era Suméria, isso daí, na atual Turquia, aí, na região mesmo da Anatólia, né, essa aí da Turquia, tinha 2 culturas neolíticas, né, uma praticamente falada por caçadores-coletores, né, a Göbekli Tepe, significa Monte Barrigudo em turco, né. Segundo a tecnologia do Lidera aí, existiu entre 13.000 a 8.000 antes de Cristo, né? Essa era construída em grandes santuários, né, de pedra, aquelas colunas em T com baixos relevos de animais e aquelas casinhas de barro com seus tambores, né, redondas, né? Então, talvez a Suméria pode ter sido o berço da civilização, mas não o berço da civilização mesmo humana, né, da ocidental, né? Antes de iniciar o vídeo, quero falar isso. E outra civilização importante também, né? Aí no meio tá Jericó, aquelas cabeças grandonas, né, de barro, né? Acharam na Rússia também, né? Ídolo Xingir, né? Xingir. E também podemos dizer Chatal Holoyuk, outro sítio arqueológico importante da Anatólia e da Turquia, que tinha aquelas casas todas geminadas, né, grudadas por casas, né, já praticava agricultura, também outra cultura neolítica importante. Então realmente não foi o começo da civilização a Mesopotâmia, né, berço, né, talvez no ocidental. E até as ruínas de Yonaguni, esses anos atrás, né, 4.000 a.C., já existia no Japão, né, um mergulhador lá em 87 achou, né, em 87, então, com desenhos de como se fosse linguagem escrita já, né. Então isso já mostra que não é a Mesopotâmia, não foi o berço da civilização. Pouca gente sabe disso, né, mas é interessante compartilhar. Então vamos lá. Havia uma civilização em 4.000 a.C. chamada Al-Ubaid ou Ubadiana. Mais ou menos aí seria uma funcionalidade do cobre, que deu origem 500 anos depois, em 4.500, que viria a ser a civilização da Suméria. A Suméria, a funcionalidade do bronze, foi a primeira civilização que se conhece, a gente pouco sabe disso, a fazer o primeiro código de lei escrito, o código de Ur-Nammu, que se conhece, né? Feito em barro, né? Aquela escrita cuneiforme, forma de cunha. Eles também se dividiam em cidades-estados como Eridu, Uruk, Lagash, Uruk, né? Várias cidades-estados. Construíam um barro, né? Com adobe, né? Tijolinhas de adobe. Eles eram variedade do bronze. Eles viveram até 2100, 2090 e pouco antes de Cristo. Eles deixaram a primeira
literatura que você conhece, né, em argila, né, aquelas tábuas de argila lá, de barro, né, informe a história do Gilgamesh, epopeia de Gilgamesh, que se passa aí mais ou menos entre 2600 e 2700 a.C., do dilúvio, né, até um personagem que deveria ser o Noé, né, Utilapshin, para os sumérios, que conta a história de Gilgamesh, que ele era o rei lá de Ur, e aí ele mandou construir uma imensa muralha lá, uma muralha em volta da cidade. Aí depois os deuses mandaram um inimigo lá, um monstrinho pra matar ele, e ele acabou não se tornando amigo, eles lutaram. Aí os deuses tinha uma deusa lá que ficou com inveja dele e acabou se apaixonando, mas ele não quis. O amigo dele morreu, depois ele quis procurar a imortalidade. E aí ele tinha o Tlapshin, que é sobrevivente desse dilúvio, né? Não é da Bíblia, ou Zilsudra para os babilônicos. E ele viu uma cobra comeu, ele morreu. Então a primeira literatura, os sumérios nos deixou. Época de Gilgamesh, né? Recomendo que vocês leiam. E também o grande Ziggurat de Ur, feito em 2100 a.C., na terceira dinastia de Ur. Então, e tinha a figura do Patese, que era uma espécie de líder político e religioso. Gildeia é um desses líderes, né? Do Patese. Ele também fez a primeira invenção da roda também. Aparece aqui uma biga, né? Os primeiros carros de guerra, né? Como uma biga rústica com 2 burros, né? Pequenos muros já apresentava-se já, né? Elmos com proteção para orelhas, né? Já começava a aparecer aqui nessa época já. Então, isso foi a primeira civilização, talvez berço da civilização ocidental, né? Suméria. Então, nos legou a escrita, né? A roda, a invenção talvez das primeiras cidades que viriam a ser cidades ocidentais no futuro, né? Então, eles tinham os próprios deuses, né? Ishtar, né? Esses deuses, né? E depois, em 2334 a.C., a Acádia, né? A cidade do mesmo nome está perdida, né? A localização dessa cidade. Aparece aí, né, Sargão, né, o líder deles, né, Sargão, o primeiro grande, né, que Sargão o grande teve o mesmo destino, né, seja a mesma história, compartilha a mesma história que o Moisés da Bíblia. Então é perdido até hoje a localização da história. O Império Acadiano durou de 2334 a 2154, tem a mesma história compartilhada que o Moisés da Bíblia. A mãe de Sargão I, assim como a mãe de Moisés, famoso líder do Êxodo lá da Bíblia, lá que os judeus foram capturados no Egito Antigo em 1600 a.C. e foram libertados em 1200 a.C., né? Ramsés. Não se fala o nome do faraó da Bíblia, mas acredita-se que pode ter sido Ramsés II, que morreu com 90 anos de idade. Então isso pode ter sido. Então ele compartilha a mesma história. Foi deixado em um berço, né? Uma cestinha de madeira, né? Desculpa. Caiu Moisés no lago. E assim como a princesa egípcia deixou o bebezinho quando São Moisés era um bebê. E foi criado por camponeses hebreus lá. Moisés foi criado por um pastor lá da Mesopotâmia, né? Talvez, né, da Acádia, da Suméria. E aí depois ele virou rei.
E aí o governo dele expandiu, né, o primeiro império que você conhece, da Idade do Bronze, a Acádia. Ele era cruel, cobrava impostos, mandava seus coletores de impostos lá pegar os impostos das pessoas. Se a pessoa não tinha dinheiro, não dava. Ele mandava roubar tudo lá, pegar. Em 2154 acabou sendo destruído o Império Acadiano, né? Sua capital também. Né? Aí surgiu os Amoritas, 2000 a.C. E aí, lembrando o primeiro código de leis da história que se conhece, o Código de Ur-Nammu. Agora apareceu o segundo código de leis, numa estela de Deodorito, chamado Código de Hammurabi. Hammurabi é o sexto rei da Babilônia. Hammurabi fez um código com 292 leis que cobre tudo: casamento, divórcio, várias coisas, né? E ele é muito parecido com o Código de Ur-Nammu, que foi descoberto em 1952. Em 1952 foi descoberto em mais ou menos a mesma coisa, né? Que se um médico matar o paciente, ele é morto. Se o arquiteto e engenheiro construir a casa e a pessoa lá, o morador lá, o dono da casa morre, ele vai ser morto. Se o ladrão roubar, ele também tem a mão cortada. Então, os primeiros códigos de leis na Acádia. Depois ele vai se expandir aí, mais ou menos na época de 1792 a.C. E aí aparece em 1595 os hititas, um pouco que estava já coisa desde do ferro, vindo da Anatólia, toda a Turquia, invade o Império Paleo-Babilônico e destrói, né? E aí vai ser agora a Síria, né? O primeiro Império Assírio vai de 2025 até mais ou menos 2522 a.C., né? Ele não vai durar muito. Aí tem a Idade do Bronze, também destruído. Em 911, né, já na Idade do Ferro, temos o primeiro império, o Império Neo-Assírio, né? 911 a 911 a 612 a.C. temos o Império Neo-Assírio, Idade do Ferro, em que ele já se expandiu, conquistou o Egito, guerreou contra Urartu, né? Guerreou contra os Cimérios. Foi um império que se expandiu bastante, né? E aí uma colisão de medos, de babilônicos, cimérios, urarturianos, entre outros povos aí, se juntaram, destruíram esse império, né? Lembrando que eles foram o primeiro povo a desenvolver um veículo semelhante como se fosse um tanque de guerra mesmo, os assírios. Era um veículo, como se fosse um carro de madeira que se projetava na frente do veículo, na parte frontal, uma espécie de um ariete, né, para destruir muralhas, né. Eles foram um povo, né, bem avançado tecnologicamente, mas muito cruel, né, porque eles empalavam as pessoas e acabavam, né, fazendo isso, pegando um dos líderes da cidade, conquistaram, empalando para mostrar quem eles mandavam eram eles, né. Mas acabaram também sendo destruídos. E aí, entre 626 a 626 a 539 a.C., temos o Império Neo-Assírio, já da Idade do Ferro. Também se expandiu. Lembrando que também na Síria tem a primeira biblioteca conhecida da história, né? A biblioteca de Azurbanipal,
Que daí que com as ruínas dessa biblioteca que acharam a tal história do, como eu falei no começo do vídeo, da epopeia de Gilgamesh, né? Tinha mais de 700 tábuas de argila, né? Então, isso foi a inspiração de Alexandre o Grande depois para a famosa biblioteca de Alexandria, né? Mas voltando, e aí ele também construiu os jardins suspensos e o templo de Babel foi construído nessa época, né? Etamenanque, templo do céu e da terra, né? Em homenagem ao deus Marduk. Lembrando que outro deus assírio era o Enlil, deus do vento. Ea, Shamash, o deus do sol. Ishtar, deusa do amor. São alguns deuses da Mesopotâmia, né? Sim, o deus da lua. Então, era um povo religioso e a Babilônia, né, se expandiu, conquistou em 586 a.C. A Jerusalém, né, foi destruída. O segundo templo de Salomão foi destruído e só ser reconstruído por Herodes o Grande muitos séculos depois, já próximo ao nascimento de Cristo, né? Então, acabou aí. Lembrando que os assírios, a calendário assírio, uma curiosidade, é que eles começam a contar do ano 4750 a.C., né? Ou seja, estavam mais do lado do ano 4000 lá quando foram conquistados, né? Ou seja, é engraçado isso, né? Cada povo tem seu modo de seu calendário próprio aí. Então, eles foram derrotados, os sírios, e a Pérsia, liderados por Ciro, conquistou, né? Libertou os cários em 539 a.C. e é decretado o fim do Império Persa, e a Babilônia se torna mais uma das capitais do Império Persa, que é Aquemênida dessa época, né? Então, é mais ou menos essa história aí da Mesopotâmia. Aí depois ela guerreou lá contra a Grécia, foi derrotada, lá os Seleucidas, né? Os macedônicos. E depois ela foi incorporada como uma província romana, decretando o fim da Mesopotâmia. E essa é a história aí da Mesopotâmia que acharam no vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. Falou, forte abraço.